Bom dia, meu nome é Nelson. Eu estou em mãos com o roteiro para o 11º vídeo de meu canal no YouTube. Esse vídeo eu vou passar também no Facebook. Ele contém exercício de organização do estado espiritual para redução de possibilidades de desajuste. Ou seja, é uma metodologia para ajudar as pessoas a atuar na área espiritual numa perspectiva da individualidade e até mesmo individualidade de grupos, familiares ou grupos, ou a individualidade total, pode ser usado das duas formas. É um vídeo muito interessante, traz muito silêncio, muita tranquilidade e são ensinos importantes para complementar o ensino laico, né? A vida sempre teve ensino coletivo, né? De fora, que as religiões até atuaram um pouco, mas a maioria o povo vai adequando. Eu comecei assim: como a existência programada adequadamente é uma exigência natural verificável na própria criação, vamos hoje fazer um trabalho em grupo para reduzir o movimento mental espiritual. Quando eu falo reduzir, é para trazer descanso à alma, obviamente, nós temos essas experiências, mas existe uma carga espiritual constante, porque as pessoas estão ligadas espiritualmente, e aí a existência da carga espiritual passa por aí. Então, primeiro, nós estamos todos juntos, mas precisamos de metodologia para alterar determinados processos de congestionamento dos canais que atinge a individualidade das pessoas. Então, a experiência não é só para descanso da alma, também. Antes, sobretudo, para reduzir as possibilidades de orientação oriunda do espírito para desajustes sociais diversos. Através do espírito, muitas ocorrências da vida passam a estar desajustadas e também, né, interferências mentais diversas. Bem, esta orientação é bastante objetiva, já que de uma simples observação podemos deduzir que seremos ajustados às nossas organizações locais, organizações locais onde os pensamentos estarão voltados para as práticas do cotidiano. Então, o ajuste aí do exercício é o seguinte: você fica em espírito, todos, é bom combinar, todos em espírito. Então, nós ficamos em espírito. No local onde nós estamos, tudo é energia, as paredes são constituídas de elétrons, né, que formam a matéria, o material de terra, de rocha e cimento, né, que é utilizado, que vem de rochas, né? Então, isso é tudo energia. E essa energia nos ajuda a ficar separados. O importante é que nós estejamos as paredes e não as pessoas. Só se houver pessoas na sua casa, então serão elas e você, e os demais não. Mas essas pessoas que estão na casa devem juntas fazerem o exercício para estarem separadas em espírito, no nível de turbulências e movimentos diversos. Isso é só para treinamento e para verificação e trazer tranquilidade. Todos estão no aconchego
e possivelmente, inicialmente, as precauções devidas devem existir, mas com o tempo, em grupo, isso se torna possível, né? Plausível. Essa orientação é bastante objetiva, já que uma simples observação, podemos deduzir que seremos ajustados às nossas organizações locais, onde os pensamentos estarão voltados para as práticas do cotidiano, somente elas. O importante é que as mentes estejam separadas do espírito, através do espírito. Isto é algo voltado para ajuste em grupos, para as pessoas não ficarem sujeitas a invasões de privacidade, porque as pessoas gostam de sua privacidade. E por outro lado, traz muita paz e bem-estar, porque ao mesmo tempo que você libera as energias, o que vai ficar é uma energia mais leve. Se nós estamos falando em liberação, nós queremos a tranquilidade e a paz. Então, que a tranquilidade e a paz estejam com vocês na medida que os exercícios vocês estejam exercitando. Exercitem comigo, eu vou fazer um vídeo, vou passar, vocês vão estar vendo e depois nós podemos encontrar meios de estarmos mais juntos fazendo. Na maioria dos casos, estaremos cuidando de nossos afazeres diários, tais como cuidar da casa, fazer trabalhos diversos, como este mesmo que estamos executando, ou trabalhos no computador, celular, assistir a programação da TV, ler, né, aquela monte de coisas no celular, tem muitas matérias boas, coisas importantíssimas, você encontra ali material para tudo, no Google, mesmo pelo celular, no computador. Ou então você está no computador escrevendo alguma coisa, fazendo um trabalho qualquer. Pode estar lendo um livro, estudar assuntos diversos, sem interferência, sem necessidade. Com a tua privacidade, nós precisamos encontrar metodologias para ajustarmos a sociedade. Este é um exercício que realmente ele tem tudo a ver. O mal entrou nos sistemas pelo espírito, não só pela prática, porque você tem que ter alguma interferência, a interferência espiritual, geralmente. Nós vamos treinar, como falar, eu coloquei exercício para casal, fiz um exercício para as pessoas colocarem a convicção em si, formatarem a convicção de não pegar nada de ninguém. A maioria já não pega, e raras as pessoas são para todos. O exercício, as pessoas se ajustarão e ficarão mais sossegadas, cada um com o que é seu, porque nós vivemos num mundo que temos as coisas, temos a propriedade privada das coisas, isso é importante, e aí a importância dessas coisas é que elas pertencem ao outro. Então, fizemos exercício. Então, nesse caso, nós estamos cuidando de uma outra área. Então, esse tipo de treinamento justifica muito para a liberdade de ação individual. Ele se justifica para a ação individual. As pessoas ficam mais livres e é um exercício coletivo, então é individual, você está tranquilo. Nós estamos fazendo exercícios que eu vou colocar para firmarmos convenientemente, firmarmos compromisso uns com os outros de sermos pessoas de confiança. Ou seja, você tem onde se amparar em relação a estar num sistema de métodos e costumes adequados. Você pode confiar nas pessoas. E, nesse caso, eu sou um orientador. Eu estou
montando aqui a metodologia, e quero dizer que metodologia ajuda, mas eu somente estou orientando. Então, ela tem te traz para a liberdade de ação individual. Você tem um método que todos os usam, como na própria vida. Métodos de as pessoas, das famílias, as pessoas se respeitarem, andarem pelas ruas respeitosamente. E aí nós vamos tratar disso com as crianças e todas essas coisas. Para alterarmos o rumo das coisas, precisamos agir com rapidez, porque nós temos que entrar num nível de conversarmos sabendo o que estamos falando, sem invasão da liberdade, inclusive das hierarquias. As pessoas mais velhas orientam os bebês, as criancinhas, e é normal, isso faz parte da natureza. Agora, essa questão, ela tem que ser de uma prática coletiva, e as crianças podem se amparar no pai e na mãe, podem se amparar nessas pessoas. Então, nós ficaremos com menos interferência externa. Quando fazemos o exercício, como eu disse, é só orientação, não existe a questão de invasão da mente. Não significa que estamos pensando em fugirmos de possibilidades tais como recebermos alguma ajuda para a elaboração de trabalhos diversos, ou mesmo na atividade de pensar ou de agir. Para tudo isso, teríamos que colocar alguma norma, ou seja, normatizar a casa que eu digo, o mundo, e aí as pessoas realmente estarem sabendo como fazer as coisas. Por outro lado, vamos nos fixar na experiência laica, sem apoio de metodologias institucionalizadas, ou seja, o ambiente laico é o da vida. As instituições têm metodologias próprias, a democracia tem métodos. O ensino, isso, aquilo, você não pode isso, não pode aquilo, nós já sabemos. Então, mas a democracia é um Estado laico. Aquilo foi decidido pelo voto, e os deputados, os senadores, os legislativos dos países colocaram aquilo como norma. Mas a maioria das normas, grande parte das normas, todos já aceitavam. Você não aceitava de ter que parar no sinal vermelho, aí passou a aceitar e viu que era apropriado porque tem cruzamentos e as pessoas têm que atravessar as ruas. Então, você precisa de uma norma, em cidades grandes ou pequenas. Então, essas normas, partindo do Estado laico, tem que ser a ideia básica, base para a sustentação que pertence a todos, por vontade de todos. Então, eu estou trazendo uma metodologia para organizar, e essa metodologia depois fica para todos. E pode ser, e vai ser, vamos inserindo no trajeto outras coisas, e depois vai estar organizado, e aí passa a fazer parte da sociedade organizada, do Estado democrático laico, ou dos outros estados, os que estiverem participando, né? Temos sempre que pensar de forma mais ampla, porque se quisermos mudar a situação da vida no nosso país, na América Latina, então nós precisamos encontrarmos juntos como ajustar nossas condutas sem as normas que estão várias pré-concebidas, mas de acordo com aquilo que for apropriado para todos nós juntos. Vamos partir do seguinte ponto consensual: ninguém deve tentar formatar a mente do próximo
para impedimentos que não seja ajustar ao sentido de libertação ou ao fluxo correto. Isso traz a libertação, a mente é livre, ela não é ajustada por ninguém, ela fica livre e tem metodologias outras que permitem que a pessoa esteja livre. A libertação é um processo também, nós estamos fazendo exercício nesse sentido. A vida nos ajustes corretos existe desde tempos imemoriais, ou seja, não é algo que a Terra tem essa função de educar e ter conseguido arrumar a casa. Não é isso. A Terra, tempos imemoriais, é que você não consegue mensurar, né, esse tempo, porque isso foi há muito tempo. Muitos universos, grupos de universos e vários grupos de universos que formavam um todo de cosmos sumiram, nasceram outros e as pessoas foram transferidas para esses outros. A vida foi transferida para esses outros. Algumas provavelmente começaram de princípios muito melhores, sem ser como foi na Terra. Nós não sabemos, mas, por exemplo, se todos na Terra e no universo chegarem a um acordo em relação a isso, e todos os universos, isso for se tornando método, nós participamos da coisa. Onde vivem os que estão livres e que estão felizes? E se vários mundos, vários espaços foram criados e as pessoas estão lá, que provavelmente foram, porque a maioria das pessoas não foram ruins, precisaram evoluir e evoluíram e foram para esses lugares, já estavam lá. Nós estamos falando de, não da Terra, do tempo da Terra, estamos falando de outros tempos que nós poderíamos passar a tentar visitar e não temos como visitar atualmente, até mesmo porque não somos igualitários e nós temos mal e bem. E para você ter abertura de mente para ir verificar sistemas, não pode existir o mal, só pode existir o bem dentro da igualdade, ou seja, ninguém atacando ninguém, ninguém querendo, coisas assim. Nas verificações que eu tenho de vida fora da Terra, a maior parte dos planetas, pelo menos visível dentro do ponto de vista de visibilidade, né, esse parâmetro, não tem comércio. Tem governos autoritários, mas não tem comércio. Ou seja, não existe concorrência. Não existindo concorrência, o problema se encontra na adequação em grupos, né? Você ter grupos com mais e menos. O objetivo da Terra é reduzir essas diferenças sociais. E eu não tenho ainda uma visibilidade tão grande para trazer certas noções, mas existem muitos planetas que não têm guerra e nem crimes. Crimes são as bobagens, né, os erros. Então, devemos afastar a ideia que é impossível a Terra não ter crimes, por exemplo. Né? É só nós criarmos metodologias para ajudar e depois vão ser sistemas de controle. Você não tendo dinheiro físico, a origem de dinheiro que entrar na tua conta já não terá que existir. E quanto mais controle, mais difícil vai ser, então as pessoas serão controladas. Nós, os animais originais da Terra, eles nasceram com um programa para ter determinado número de filhotes, por exemplo. Então, claro, a Terra tem espaço para tantos e alimento para tantos. Isso não foi feito aleatoriamente, não pensem porque não foi. Eu tenho certeza e convicção disso, porque já tenho muita experiência vamos chamar o que chamam de éter, do espaço, e o espaço é imenso.
e a terra, você... É porque aí é aprofundar demais, não é para ir para esse lado. A vida nos ajustes corretos existe dentro de tempos imemoriais. Portanto, devemos investigar fluxos de liberdade onde todos se adequarão por vontade própria, ao verificarem que assim não se submeterão à possibilidade de equívocos. Nós temos equívocos nas metodologias antigas, porque elas eram primárias, as pessoas tinham outro tipo de civilização, né? Existiam escravos, as mulheres eram submissas, mas apanhavam muito dos maridos, dos companheiros, as crianças apanhavam muito para terem orientação, e a orientação, se você tem um circuito, um circuito de vida em que a orientação vai evoluindo, não existe a necessidade de você bater em ninguém, se você trouxer a consciência de que uma coisa pode e outra não pode. Fora isso, condicionamentos diversos permitem com que as crianças, todos estando juntos, né? As crianças estejam adaptados ao que pode ser feito e não ser feito. Mas os pais sempre vão ser os orientadores da criança. A mãe, todas as crianças confiam nas mães. Claro que, evidentemente, as regras têm exceções, mas a orientação deve seguir do mais velho, em geral, nesse princípio da existência das crianças e adolescentes. E, nesse caso, a visão é que importa, as experiências anteriores. Então, nós sabemos o que nós precisamos na vida, que uns possam confiar nos outros, aonde você estiver. Então, para conseguir isto, num sistema desajustado, você tem que criar ajustes. Eu vou passar um vídeo hoje que ele é mais para as pessoas se prepararem para as próximas vidas e preparar a Terra para melhorar um pouco, ajudar a Terra, como este vídeo tem a ver com isso. Sobre o Tribunal de Defesa e Ajustes, para ajuste de comportamento, para as pessoas colocarem todas as coisas, tendo em vista que nós vamos para outros lugares, principalmente pessoas na minha idade, os mais velhos de meia idade, mas os exercícios tendem as pessoas a saberem que existe uma outra vida e saírem da experiência aleatória da vida, de que você não tem limites. Existem limites. Nós precisamos, juntos, determinados limites, como a sociedade organizada coloca o sinal de trânsito, coloca lugar para veículos pararem, organização e métodos, né? Isso é coisa que, por exemplo, a industrialização e as empresas ocorreram antes de organização e métodos. A organização e métodos vai se ajustando às necessidades. E aí você vai buscando novos métodos para melhorar. Eu ainda lembro de alguns nomes, FEOL e outros, na parte de administração, que eles ensinam. Eles começaram com a indústria automobilística. E eles descobriram que a organização de colocar as ferramentas disso, daquilo, de onde está o depósito, e criaram metodologias que fizeram com que a indústria produzisse muito mais com menos custo. Então, elas foram usadas para indústrias, as empresas têm um monte de métodos, né? E hoje nós temos programas e tudo que ajuda. Então, isso veio evoluindo através de métodos. Nós precisamos.
Ó, a orientação não é, isso que eu falei, a orientação não é imposição. Qualquer superior natural, como os pais, sabe que crianças correm risco de se queimar no fogo. Então, orientar é algo natural, sendo somente a verificação de modo adequado aquilo que nós precisamos. Ou seja, uma metodologia que auxilie aí adequando. Hoje eu ainda vou fazer esse vídeo, porque domingo eu tenho tempo para do tribunal. Se não der, eu vou passar esse aqui, esse é para o YouTube, vou fazer no WhatsApp, no Facebook, e aí depois talvez fique para durante a semana do tribunal, mas o do tribunal é extremamente importante. Preparar, você vai estar preparar a consciência do que a herança do futuro é absolvição, é um lugar absolvido de um monte de coisas ruins. Nós vamos estar absolvendo o futuro e as pessoas que foram absolvidas já estão no nível de evolução para este setor, elas estarão ali. Então você ainda vai ter pobres e a miséria vai estar no fim, você vai ter quase nenhum encarcerado, porque eu vi no futuro, num determinado período, que nós tínhamos 100 e poucos milhões de pessoas em prisões. E hoje nós temos quase 1 milhão no Brasil. Nos Estados Unidos tem mais 6 milhões de pessoas aprisionadas. O crime lá é imenso. O nosso, nós teríamos até que ter mais, porque nós começamos a ser criminosos mais tarde, ter um país de criminosos, então veio avançando, mas vamos lá, não existe dentro desse sistema que eu estou falando a ideia de julgamento, não é de defesa, é de ajustes. Não é de julgamento, então não. As reações que estão saindo aí, se saíram, isso foi provocado por terceiros que sabem metodologias que as religiões explicam para mover forças que deixam as pessoas desestabilizadas. É muito melhor elas estarem tranquilas e receberem os ensinos sem terem reações de ficarem perturbadas por causa de um ensino. Bem, para descanso das almas, quanto menos atividades mentais extras, mais tranquilo ficaremos. Óbvio, você pode estudar, pode fazer um monte de coisas, mas sem ter essa confusão mental, o peso mental que nós temos que suportar, e muitas vezes sem necessidade. Eu mesmo sou uma pessoa que passei muito por isso, e nem quero comentar, porque é irracional, tá entendendo? As coisas que eu passei. Como é irracional as pessoas não viverem com as mentes turbadas. Agora, percebam que tudo é energia. Então, as paredes, como eu disse, assoalhos, tetos, ajudarão vocês a ficarem separados, porque existe um eletromagnetismo da parede com relação à tua própria energia. Umas são atraídas pelas outras, mas é suave. Então, fica uma proteção externa natural, desde que nós estejamos respeitando isso. Isso contribui, as paredes contribuem. E naturalmente, porque as pessoas ficam dentro de casa muitas vezes com pouca interferência mental. Bem, eu gostaria de pedir a vocês para fazerem esses exercícios de treinamento para poder, para encontrarmos meios de não termos invasões e as pessoas não utilizem a tua casa, né, espiritual, possam entrar a qualquer momento, possam ficar investigando. Não, nós temos que ser, nós temos nossas coisas, ninguém precisa saber o que temos. E aí você, quando estiver fora disso, pode haver
Bem, eu quero que entendam que isso aqui é um método para nós nos resguardarmos das forças negativas e também das forças pervertidas, de perversão, né? Existem certas coisas que protegem e outras não protegem. Nós precisamos estar protegidos e criando método para nos proteger e, como pensamos coletivamente, o método coletivo vai significar a possibilidade de melhorarmos nossas mentes. Vejam, eu, nesse momento, tem algumas pessoas que eu percebo espiritualmente, então vamos treinar agora todos e ficarmos cada um dentro da sua própria casa espiritual, sem ninguém. Por alguns instantes, todos que estiverem ouvindo, vamos fazer isso por 5 minutos, 10 minutinhos. E, claro, estender esse tempo o máximo possível para vocês verificarem a diferença. Porque a tranquilidade é importante, a mente mais parada, mais tranquila, e deixar para pensar em outro momento, certo? Então, um bom domingo para vocês, um beijo, um abraço para todos e até a próxima.